Deus em Romanos, capítulo 3. Versículos de 1 a 8. Na semana passada nós não conseguimos chegar a esses versículos, então hoje nós vamos olhar para eles. Mais uma vez, vamos expor e assim encontrar aplicações para as nossas vidas. Romanos 3, versículos de 1 a 8. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Não importa se algum deles, que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou eu condenado como pecador? Porque não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Então, na semana passada, nós vimos os versículos 1 e 2, não é? Que vantagem, respondendo à pergunta, que vantagem há em ser um judeu, ou que utilidade há na circuncisão, que é a mesma coisa. E essa pergunta surge porque nós estamos numa sessão aqui da carta de Romanos, que começa no versículo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 18, onde Paulo vai mostrar que todas as pessoas, independente que tipo de pessoa seja essa, se ela é uma pessoa imoral, se ela é uma pessoa moralista, ou até mesmo um moralista religioso, como é o caso de um judeu, todas as pessoas, independente de quem ela seja, tipo de religião, tipo de postura filosófica, seja lá o que for, todas elas são pecadoras, todas elas estão, sendo bem específico, estão debaixo de condenação. Não há ser humano, não há pessoa no mundo, desde a queda, não é, que esteja livre da condenação de Deus. Todos, portanto, estão debaixo de condenação. Mas aqui, o propósito de Paulo, nesse argumento, não é trazer o desespero ou simplesmente uma acusação de que todo mundo está debaixo de condenação. Esse argumento de Paulo é para mostrar a utilidade, a necessidade e o poder do Evangelho. O ponto onde Paulo quer chegar é mostrar o quanto o Evangelho é necessário para este mundo. Porque se todos estão debaixo de condenação, porque por natureza e por prática são injustos diante de Deus, enquanto Deus é justo, todos nós somos injustos, estamos praticando a injustiça, só aquele que revela a justiça de Deus pode salvar essas pessoas. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pessoas como essas que estão aqui descritas e que se refere a todo tipo de pessoa no mundo. Quando Paulo usa os polos, né, os extremos, judeus e gentios, ele está dizendo todo mundo está debaixo de condenação. E aí nós temos aprendido aqui que, embora Deus esteja revelando a sua ira ao mundo,
que suprime a verdade para praticar a injustiça, a nossa atitude não deve ser de ira, mas deve ser aquela ira que nós chamamos de indignação, que nos move a querer resolver o problema. E a única maneira de resolver esse problema é nós, como igreja, pregar o Evangelho, pregando o Evangelho para o mundo. Só assim essas pessoas, e nós também, poderemos nos livrar da condenação que paira sobre todas as cabeças dos seres humanos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, foram alienados de Deus. Portanto, só o Evangelho de Deus, o Evangelho que é sobre Cristo, o Evangelho que nos anuncia propiciação, perdão do pecado, justificação na obra de Cristo, é a solução para este mundo. Então, nosso ponto aqui não é simplesmente saber que pessoas estão condenadas, mas é como elas podem se livrar dessa condenação. E nós, como igreja, temos a responsabilidade, então, de pregar o Evangelho. O argumento de Paulo aqui é mostrar a necessidade do Evangelho. Então, semana passada nós chegamos no último grupo de pessoas. Paulo falou sobre os imorais, aqueles que foram entregues à imoralidade, a desejos antinaturais. Paulo falou dos moralistas, não é? E aqui, ainda que certamente Paulo está olhando mais especificamente para os judeus, serve para qualquer um, porque mesmo entre os gentios e hoje entre os não crentes, há pessoas que prezam por um bom comportamento, por moral, por bons costumes, por valores éticos. Mesmo pessoas assim, mesmo pessoas moralistas, elas também estão debaixo de condenação, porque não há uma pessoa sequer que, ainda que diga, que afirme que o correto é fazer o certo, que faça o certo o tempo todo, que obedeça a lei completamente, seja ela qual for, e, sobretudo, a lei de Deus, a lei moral. Então, essas pessoas estão também debaixo de condenação por suas obras, elas não poderão ser salvas. Depois, Paulo, nosso terceiro grupo aqui, se volta para o piedoso, o moralista piedoso, o judeu, não é? Que tem uma religião. E ele pode dizer, como ele argumentou, mas eu sou judeu. Tudo bem, imorais estão condenados, moralistas estão condenados, mas eu sou judeu. E aí Paulo vai tratar com esse que se autodenomina judeu, que fala, eu tenho uma religião, e é uma boa religião. E aqui é onde nós nos identificamos ainda de mais de perto. Porque podemos dizer, não sou só moralista, eu também tenho uma boa religião, eu tenho valores religiosos que me servem para me apresentar diante de Deus. Eu tenho até uma aliança com Deus, como é muito comum hoje aparecer. Não é? As pessoas dizerem, não, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um compromisso com Deus. Uma vez ouvindo no rádio, há muito tempo, o pastor que falava no rádio usava a seguinte expressão, você é um aliançado, alguém que fez uma aliança. Então tem o crente e tem o crente aliançado. O aliançado é o cara que não pega nada. Tudo tem que dar certo para ele. É mais ou menos essa mentalidade de aliançado que o judeu tinha. Nós temos algumas vantagens por sermos judeus e certamente Deus nos olha de maneira diferente. E aí Paulo fala, não é bem assim. Porque, primeiro, você diz que você se estriba na lei, mas você desobedece à lei. Você se orgulha do Deus que tem, mas você desonra esse mesmo Deus desobedecendo à lei. Eu tenho a circuncisão, é o outro argumento aqui do judeu. Tudo bem, mas eu também tenho a circuncisão. E Paulo fala, mas a circuncisão sem obediência à lei é a mesma coisa de incircuncisão. Então, você circuncidado, quando desobedece à lei, fica igual a um gentio sem circuncisão. É a mesma coisa. Não tem nenhuma vantagem nisso se você não é um perfeito, uma pessoa que obedece à lei perfeitamente. Você não tem nenhuma vantagem em ser religioso. É por isso que Paulo vai dizer que a circuncisão intentada por Deus, desde o Antigo Testamento, é uma circuncisão de coração, da qual a circuncisão física é mero símbolo. A impureza que a circuncisão física retira é um símbolo daquilo que acontece no coração, mesmo de um pequenino de 8 dias de idade.
ele é um pecador e carece ser purificado. E essa purificação só acontece por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, Paulo fala que o verdadeiro judeu, a verdadeira circuncisão, é aquela que ocorre no coração, que é feita pelo Espírito, que é de acordo com aquela promessa que Deus fez ao seu povo, de que um dia haveria uma nova aliança em que ele circundaria o coração dos seus filhos. E eles teriam um coração tal, não mais de pedra, mas agora de carne, que amariam o Senhor e teriam prazer na lei de Deus. Essa nova aliança está somente cumprida em Jesus Cristo. Nenhum rito, nenhum sinal externo, nem do Antigo Testamento, nem desses que nós usamos hoje em dia nos nossos sacramentos, como a ceia e o batismo, conferem a nós qualquer tipo de salvação interior, mudança interior. Essas coisas, na verdade, devem simbolizar o que já aconteceu no coração. Então, o que Deus deseja é um coração circuncidado, um coração puro. É isso que agrada ao Senhor. E não era o caso aqui. E por causa disso, é que surge a pergunta: que vantagem há, então, em ser judeu? Que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? E ao contrário do que se espera, de Paulo dizer, não vale nada, ele diz o contrário, muita. E de várias maneiras, em diversos sentidos. E quando você lê o capítulo 9, de 9 a 11, você vai entender o pensamento de Paulo sobre os judeus, mas especialmente o capítulo 9, versículo de 1 a 5, Paulo vai dizer quais são as vantagens de ser um judeu. Várias. A aliança, os profetas, o Cristo, a descendência vem dos judeus. Mas Paulo aqui começa dizendo assim, primeiramente, ou seja, a principal, a mais extraordinária, aquela que seria suficiente, é que os judeus receberam, foram confiados os oráculos de Deus, ou a palavra do Senhor. Os judeus receberam aquilo que nenhum outro povo recebeu. E aqui está a vantagem do judeu, não no sentido da salvação, de eles serem salvos por causa disso, mas a vantagem deles em relação aos outros é porque, enquanto os outros tinham a lei de Deus escrita na consciência, no coração, como nós vimos, além de ter a lei, a revelação de Deus na natureza, o judeu também tinha essa revelação especial. A palavra de Deus foi confiada aos judeus. E nisso eles tinham grande vantagem. Os profetas estavam lá o tempo todo dizendo, assim diz o Senhor. Eles foram ensinados por Deus diretamente. O Senhor levantou homens que revelaram, fizeram escrever a palavra de Deus. E a eles foi confiada a palavra do Senhor. É interessante o que alguns comentaristas dizem aqui, porque, diferente do que está na NVI, a nossa versão, a expressão correta aqui é que a eles foram confiados os oráculos de Deus. Um comentarista em especial me chamou a atenção porque ele mostra como essa palavra oráculo ela é significativa não apenas para os judeus, mas especialmente para os gregos, que era o contexto em que os judeus estavam inseridos neste momento. Porque os judeus, os gregos, melhor dizendo, eles iam aos seus deuses, aos sacerdotes dos seus deuses, as pitonisas, aquelas mulheres que eram sacerdotisas nos templos pagãos, para buscar oráculos. Oráculos eram pequenos conselhos, pequenas revelações, muitas vezes misteriosas, que se dava a alguém que ia buscar, a fim dessa pessoa tomar uma decisão, conhecer determinado caminho a seguir. Então, quem assistiu aqui 300, aquele filme épico, vai lembrar daquela cena, onde, logo no começo, antes de começar a batalha, o líder lá vai numa sacerdotisa buscar o oráculo, procurar o entendimento daquilo. E o oráculo era misterioso, ele precisava de uma chave para ser desvendado. E esse comentarista ele fala o seguinte, que era significativo para o judeu porque
ainda que não fosse uma expressão muito comum para o judeu, o oráculo, revelava justamente isso. O Senhor fez uma revelação aos judeus e confiou essa revelação aos judeus. Por outro lado, esse mistério que os gentios queriam conhecer estava nas mãos dos judeus. Eles não deveriam buscar nas suas sacerdotisas, nos seus sábios, esse mistério a respeito da vida, da salvação, da vida perfeita, estava justamente na mão dos judeus. Eles tinham os oráculos que poderiam dar direção a um mundo perdido, ao mundo grego que estava perdido em sua idolatria, na sua sabedoria humana, que não serve para nada. Essa sabedoria que Paulo denuncia suprime a verdade e que torna-nos loucos, e ao invés de adorarmos o Criador, acabamos nos curvando diante da criação. Essa é a grande vantagem do judeu, ter a palavra de Deus. Então nós vimos o quanto isso é importante. O quanto é importante para nós crentes, crentes que eu estou falando aqui, não estou falando necessariamente de pessoas convertidas. Nós, os que nascemos na igreja, que demos nossos primeiros passos aqui, pessoas que, como nós, como eu, por exemplo, desde pequenininho sou crente, sou evangélico, estou na igreja. Tem alguma vantagem nisso? Se for falar em termos de eu sou melhor do que os outros por causa disso, não, eu estou na mesma condição de pecador e embaixo de condenação. Mas eu estou constantemente sendo exposto à palavra. Isso é uma grande vantagem. Uma criança que nasceu nesta igreja, deu seus primeiros passos aqui, ela está, desde os seus primeiros dias, sendo exposta à palavra de Deus, tendo a sua alma confrontada, tendo a sua alma confortada, aprendendo a verdade, aprendendo os mandamentos do Senhor, ouvindo sobre salvação em Jesus Cristo, ouvindo sobre a perniciosidade do pecado, ouvindo sobre condenação, sobre morte eterna, sobre inferno, e ao mesmo tempo ouvindo sobre céu, sobre salvação, sobre misericórdia, sobre perdão. Estas coisas são preciosas, são bens valorosos. Paulo, quando conversa com Timóteo na segunda carta, ele fala: lembra daquilo que você aprendeu quando era criança ainda, as palavras que podem te tornar sábio para a salvação, que tem o poder de fazer você compreender a salvação e finalmente encontrar a salvação em Jesus Cristo. Agora tem uma coisa, essa é uma grande vantagem, e é efetivo, ou seja, produz efeito, transforma a vida, quando de fato nós cremos em tudo isso. Porque a chave aqui para Paulo é essa resposta que se dá à palavra de Deus. Porque tudo muda quando você responde à palavra de Deus. E as respostas só podem ser uma de duas opções: sim ou não. Eu sempre falo, quando você ouve a pregação da palavra, quando você ouve o evangelho, você é obrigado a responder. Você nunca sai sem responder. Você sempre sai respondendo ao evangelho. Ou você diz sim, eu aceito, eu compreendo, eu quero, essa é a resposta da fé. Ou você simplesmente rejeita. Você até aceita, você concorda, você até acha que é bom, mas isso não desce tão profundamente ao seu coração a ponto de fazer você mudar de vida. Então, quando você sai da igreja, a maneira que você vai conduzir a sua vida será uma resposta ao que você ouviu aqui hoje. Será uma resposta positiva se você se curva à palavra de Deus. Será uma resposta negativa se, ainda que concordando e achando bom tudo que você ouviu, você continua a viver a sua vida da mesma forma como você sempre viveu, inclusive em desobediência à palavra do Senhor. É por isso, então, que Paulo vai fazer aqui 3 perguntas, imaginando um interlocutor, um judeu que se levanta e se opõe ao ensino de Paulo. E depois de Paulo explicar as vantagens de ser um judeu,
por que que é vantajoso, não é? Por que que o judeu tem uma vantagem por ter a palavra de Deus? A pergunta que surge é, versículo 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Aqui, a pergunta que surge é o seguinte. Bom, ok. Deus fez uma aliança conosco. Essa é a mentalidade do judeu. Deus fez uma aliança conosco, nos deu a sua palavra, nos deu a circuncisão, mas algumas pessoas não creram. E os comentaristas dizem aqui que Paulo foi suave nessa expressão, né? Paulo não quis dizer que nenhum deles creu. Então Paulo falou assim, alguns não creram. Mas nós conhecemos toda a oposição que Jesus sofreu por parte dos judeus. Eles não creram. Então, a conclusão é, se eles não creram e Deus os está julgando por causa da incredulidade deles ou da infidelidade deles, essa é uma disputa interessante sobre o real significado aqui, se é infidelidade ou incredulidade, e a disputa é tão severa que a única conclusão que se consegue chegar é que essa infidelidade significa incredulidade. Então, se eles não creram na palavra de Deus, e Deus os castigou por causa disso, então Deus foi infiel em suas promessas. Porque Deus fez um acordo, fez uma aliança com os judeus. A aliança é, vocês serão meu povo, eu serei o Deus de vocês, vocês vão se circuncidar, e então vocês terão uma terra prometida, nenhum mal vai acontecer a vocês. Agora, se isso não aconteceu, se Deus não nos salvou e não nos abençoou, é porque Deus foi infiel. A sua promessa deveria ser incondicional. Ou seja, se ele prometeu nos fazer bem, então deveria haver bem para nós. E não é o que aconteceu, você está dizendo agora que nós estamos debaixo de condenação. A nossa infidelidade, a nossa incredulidade, então, mostra que Deus é infiel. Bom, Paulo, ele rechaça esse pensamento, ele pergunta e ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Deus é verdade, todo homem é mentiroso. E aqui, antes de nós chegarmos à segunda parte da resposta de Paulo, uma coisa muito importante nós sabermos. Quando Deus faz uma aliança, Deus estabelece duas coisas nesta aliança, que nós sabemos bem. Vamos ver se os irmãos estão com a memória boa. Vamos lembrar o que é um pacto, o que é uma aliança. Lembra da pergunta do catecismo de criança? Será que a gente consegue dizer? O que é um pacto? Pacto é um... Eu vou ajudando, você só fala a palavrinha. Pacto é um relacionamento duradouro que contém e deveres, promessas e deveres. Pacto é um relacionamento duradouro que contém promessas e deveres. Então, Deus nunca faz um pacto onde ele simplesmente fala assim, olha, aqui está uma série de promessas que vão acontecer para quem quer que seja, de qualquer forma. Não. Quando Deus estabelece um pacto, ele fala, da minha parte, eu serei o seu Deus, o Deus do seu povo, darei uma terra, uma posteridade, uma descendência numerosa. Agora, lembrando de Abraão, da sua parte, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Então você vê que é um relacionamento duradouro, Deus toma a iniciativa e Deus estabelece as suas regras. Aqui estão as promessas e aqui estão os deveres. Nós precisamos saber disso, irmãos, porque Deus, ao entrar em um relacionamento conosco, ele faz isso para nos transformar. Deus não nos transforma à distância.
Deus, primeiro, ele entra num relacionamento conosco para nos transformar. É por isso que ele, em Cristo, nos chama a si mesmo. Ele, por meio de Cristo, nos põe em comunhão com ele. O que ele faz? Nós cantamos aqui aquilo que está na Bíblia. Primeiro, ele tira de nós a culpa, o que nos faz ter paz com ele. A consequência desse pensamento de Paulo, da doutrina de Paulo aqui, vai se encontrar no capítulo 5, quando Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a nossa relação com Deus mudou. Não somos mais inimigos, estrangeiros, como Paulo fala lá em Efésios, mas agora nós estamos em paz com Deus. Essa paz com Deus, essa entrada no relacionamento com Deus por meio da aliança que está em Cristo, ela nos dá uma nova vida. O que se espera naturalmente para aquele a quem Deus chamou para si, é que essa pessoa comece a viver uma nova vida. Aquele que foi selado com o Espírito, que é o selo desta aliança que Deus faz com o pecador redimido, é que o Espírito habitando nele produza fruto. Então nós vamos ver nessa pessoa, em sua vida cotidiana, as expressões da ação do Espírito na sua vida. Amor, paz, alegria, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas. Significa que Deus nunca entra num relacionamento com uma pessoa para não transformar essa pessoa. Para essa pessoa continuar da mesma forma, escravizada nos mesmos pecados, crendo nas mesmas coisas, desejando as mesmas coisas do tempo que ela estava alienada de Deus. Isso não acontece. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, primeiro, quando Deus faz uma aliança, ele estabelece promessas, mas também estabelece deveres. E ele é muito claro em dizer que, olha, sem o cumprimento dos deveres, as promessas não se aplicam. Observe, por exemplo, terminando a caminhada no deserto, quase chegando à terra prometida, Deus coloca o povo em 2 montes. Em um monte ele estabelece promessas. No outro monte ele estabelece maldições. As promessas estão ligadas à conduta correta, à obediência a Deus, olhar os mandamentos do Senhor. As maldições estão ligadas à desobediência, ao descumprimento dos mandamentos do Senhor. Ele estabelece as 2 coisas. E depois ele fala ao povo, olha, claro que este é o povo que Deus tirou do Egito. Ele já fez o processo de colocar na relação com ele. Então ele fala o seguinte: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O pacto de Deus nos mostra que há responsabilidades que, na verdade, ao serem cumpridas, testificam de que fato nós estamos em Deus. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Esse pensamento aqui é o pensamento que muitas vezes ocupa as nossas mentes. Eu falei na semana passada, mais ou menos. Por exemplo, a pessoa vem aqui na frente, confessa a sua fé, professa a sua fé publicamente e recebe o batismo. Ali ela durante o tempo de discipulado e nas próprias palavras do batismo, ela é informada de que o batismo, a graça do batismo, a graça que acompanha o batismo, traz para ela vários benefícios espirituais. Que naquele momento a igreja está declarando ela como membro da igreja, como uma pessoa que faz parte deste corpo visível que é a igreja. E que até que se prove o contrário, ela também é membro do corpo de Cristo. E muitas vezes as pessoas olham para essas palavras e para o próprio ritual e acreditam que a partir de agora eles podem viver da forma como quiserem, ainda que descrendo de tudo que ouvem, e assim estarão tranquilas. Eu dei até o exemplo do crente desviado. Não existe crente desviado, esse é um nome que nós criamos. Ou é crente ou não é crente. Vamos pegar o crente desviado. Você vai falar com uma pessoa que saiu da igreja e você está fazendo aquele exercício de buscar a ovelha perdida, de exortar em amor,
E você vai lá e leva a palavra, conversa com ele, e a pessoa está muito tranquila do seu estado. Ela fala o seguinte: não, eu sei até que eu estou errado, mas Deus tem um propósito na minha vida, porque eu fui batizado. Um dia eu levantei minha mão, um dia eu fiz um compromisso com Deus, e certamente o Senhor vai ser fiel, Ele vai me salvar no dia final. Muita gente acredita assim. Acredita que o simples fato de você ter feito um ritual, pertencer a uma religião, é suficiente. E se de repente Deus age de outra maneira, que você não esperava, ou que essa pessoa não esperava, ele diz: Deus então não é fiel. Deus não é fiel. Esse é o mal que tem acontecido na teologia da prosperidade, por exemplo. As pessoas, elas vão enganadas, melhor, eu não vou usar essa expressão, as pessoas vão em busca daquilo que Deus não promete, daquilo que não é compromisso de Deus, elas se deixam enganar por um pastor, um apóstolo, seja lá o que for, que traz uma mensagem que ela quer ouvir, cheia de promessas que Deus não fez, e ela faz tudo aquilo que lhe é orientado fazer a fim de ter aquelas promessas. Então ela faz tudo aquilo, mas vive uma vida completamente distante de Deus, sequer se preocupa com Deus. Até que ela é decepcionada. O dinheiro que ela queria não chegou, a cura que ela queria também não chegou, o filho drogado não foi libertado das drogas, o marido infiel não se tornou fiel, e ela se volta contra Deus agora e diz que Deus não é fiel. Então é muito bom nós entendermos, irmãos, biblicamente, o que é estar em aliança com Deus. Que não é uma aliança que nós fazemos, é uma aliança que Deus faz conosco. É uma aliança graciosa. É um pacto, um relacionamento duradouro que contém promessas e deveres. Quando Deus, por exemplo, ele disciplina um filho a quem ama, e parece até que ele está sendo infiel, porque ao invés de bênção, ele está trazendo maldição. Claro que não é maldição. É a bênção do Senhor a fim de nos aproximar dele. Deus sempre é fiel. Não importa o que aconteça em volta, Deus é verdadeiro, ainda que todo homem tenha que ser mentiroso. Deus é verdade. E é bom nós olharmos para isso aqui à luz do que vem anterior, do que está anteriormente a isso. Porque qual é o motivo de Deus estar irado contra o mundo? É porque as pessoas suprimem a verdade. Deus é verdade, é o que Paulo está dizendo. Todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. Aí Paulo, para ilustrar esse princípio de que Deus é sempre fiel, ele usa o Salmo 51, quando Davi faz sua confissão de pecado. Então, no versículo 4, ele continua a resposta na parte B. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Paulo cita aqui, conforme a Septuaginta. Deus é justo quando condena o pecador. Então, para você lembrar da história, Davi tinha adulterado com Betseba e tinha assassinado o seu marido, o seu esposo, o general. E aí, toda aquela artimanha que foi criada, que só tornava o pecado de Davi mais grave, durante algum tempo, Davi sequer sentiu-se com remorso do que tinha feito, até que Natã o confronta, o profeta. E quando ele é confrontado por Natã, finalmente ele cai em si. O Senhor o absolve do seu crime, não é? Seu pecado, Deus fez passar sobre você a condenação, ainda que sobre a família de Davi tenha caído todo o mal. A família de Davi foi o lugar onde Deus aplicou a disciplina sobre Davi. Então Davi faz a oração do Salmo 51, uma oração preciosa que nos ensina como confessar o pecado. Dentre outras coisas, Davi diz o seguinte: o meu pecado, julgado pelo Senhor, deixa muito claro que o Senhor é justo. Então, ninguém poderia se levantar dizendo que Deus estava fazendo um julgamento injusto
se olhasse o caso de Davi. Davi está dizendo, aqui está a prova de que o Senhor é justo, quando o Senhor condena o meu pecado. O que o Senhor disser sobre o meu pecado, a condenação que o Senhor lançar sobre ele é justa. O meu pecado, a minha injustiça, deixa muito claro que o Senhor é justo. E é justamente isso, irmãos, aqui abrindo um parêntese sobre confissão de pecado, é justamente disso que muitas vezes nós nos desviamos. Não é? Porque Davi, aquela oração de Davi no Salmo 51, ela é uma daquelas orações que nos desconcertam. Né? Davi